Homem amarelo no samba do morro, o hip hop do Santa Marta. Agarrar um louro na descida da ladeira, malandro da baixada em terra estrangeira. A salsa cubana do nego oriental já é ouvida na central. Que pega o buzum, que fala outra língua, reencontra subúrbios e esquinas. A salsa cubana do nego oriental já é ouvida na central. Que pega o buzum, que fala outra língua, reencontra subúrbios e esquinas. Esse é mais um programa Papo na Laje, eu sou a Dani Câmara, estou hoje aqui diretamente do bairro Santa Terezinha, em Mesquita, para bater um papo sobre mobilidade na Baixada. Olá, sou Maria Clara Salvador, sou estudante de filosofia pela UERJ, trabalho no Laboratório de Tecnologias Sociais e Digitais Verde chamado Visão Coop e também sou escritora. Olá, meu nome é Fabrícia, eu sou cria da Pedreira, em Queimados, na Baixada Fluminense. Sou jornalista, sou artista, grafito, pinto, escrevo também, sou pesquisadora e faço parte da rede da Casa Fluminense. O papo de hoje é sobre mobilidade na Baixada e eu vou conversar com essas duas mulheres aqui, duas crias da Baixada que vivem hoje em Queimados, Maria Clara e Fabrícia. Olá, eu acho que mobilidade urbana atravessa a gente de várias formas. Primeiro por sermos duas universitárias, né? A Fabrícia já passou pelo processo de graduação e eu estou, né, agora. E segundo porque as nossas famílias também tiveram um cotidiano de pegar trem, enfim, viver a cidade atravessar a cidade através do trem, né? A nossa cidade é recortada pela estação de trem e isso diz muito sobre a nossa vivência, né, Fá? Para além dessa dinâmica, né, desse movimento pendular, Queimados, Rio de Janeiro, enfim, Baixada, Rio de Janeiro, ainda tem as questões, as características de mobilidade dessas cidades que são da Baixada, né? Queimados é uma cidade que é partida ao meio, né? A linha do trem parte essa cidade ao meio, enfim. Aí tem o lado de lá, o lado de cá. A gente, por exemplo, hoje não tem um transporte público, por exemplo, que atravesse essa cidade. Então, você precisa pegar dois transportes ou pegar um Nova Iguaçu que vai te deixar no meio do caminho, enfim. Então, tem essas questões que atravessam a cidade por dentro e ainda tem essa questão de acessar a capital, né? Enfim. E aí a gente está falando de uma cidade que tem um distrito industrial, mas que infelizmente não oferece emprego para todo mundo, né? E aí as pessoas, né, os trabalhadores, em grande maioria, né, pegam esse trem para poder ir para a capital, né, em busca de oportunidades, enfim. No nosso caso, a gente foi em busca de estudo mesmo, para estudar, para acessar uma universidade. E no meio disso a gente é atravessado, né, por várias questões, assim, porque o transporte público, que é um direito básico, né, de direito à cidade, direito de ir e vir, mas que infelizmente é um direito que nos é negado, assim, né, tipo, diariamente, né? E como se fosse de graça também, que não é, que a gente paga, né, e aí, tipo, a gente vê um aumento das tarifas acontecendo, mas o serviço de qualidade que é oferecido não melhora, assim, então essa conta não fecha. Começar por essas vivências de vocês, pra gente é super importante, né, porque é isso, como você falou, não só a sua experiência de sair para estudar, né, desde criança você vê, você vive, a sua família vive, né, o cotidiano de vocês é atravessado por isso que pra gente também é muito bom ouvi-las. Sim, eu acho que pensar o que me atravessa, assim, quando eu era pequena, por exemplo,
pensar em trem, eu associava um pouco a medo pelas histórias que os meus avós e a minha mãe me contavam, né, sobre o trem que ia com as portas abertas. Pessoas penduradas. O surf no trem. O espaço, né, entre o vagão e a plataforma, e como tinha gente que se acidentava, ainda existem pessoas que morrem por isso, né, e como desde criança a gente é impactado de uma maneira psicológica, isso varre o nosso cotidiano, né, e eu fico pensando que acessar a cidade, ter direito a lazer, a estudo, pegar o trem pra gente que mora em Queimados é algo que atravessa tudo, assim, a própria saúde, assim, ir a médico, a gente precisa pegar um trem, né? A gente precisa de um transporte, de uma condução, né, que a gente costuma chamar. A primeira vez, assim, que na verdade, a primeira não, mas eu comecei a ter o hábito de pegar trem e tal, né, indo pra faculdade, né? E eu lembro que foi um choque, assim, muito grande, primeiro cultural, né, tipo, essa sensação, né, de caramba, eu estou indo para a cidade e, querendo ou não, tem ali um choque mesmo de vivências, de culturas, e todo a cerimônia, né, de você entrar dentro de um transporte público, né, e aí você já entra, ele já tá cheio, e aí você passar por toda a viagem, depois descer, e aí, enfim, tudo isso mudou muito a minha percepção sobre o lugar da onde eu vinha, sobre, tipo... Quem a gente é, Quem né? a gente é, exatamente. E assim, foi uma experiência que foi tão forte para mim, que na universidade, eu fiz jornalismo, né, durante meu TCC, eu escolhi falar sobre mobilidade urbana, porque era uma coisa que me atravessava tanto, eu já chegava na faculdade pensando nisso. Eu saía da faculdade pensando nisso porque eu já tinha que entrar de novo no trem para poder pegar de volta, sabe? Então isso era um assunto que ficava assim na minha cabeça o tempo inteiro. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, uma pesquisa, alguma coisa voltada para isso, porque é um tema que nos atravessa de várias formas. Eu fico pensando que que faz parte de como a cidade é construída, né? A gente pensa que não, mas toda uma cidade é construída a partir de um modelo e um plano de geografia mesmo. Tem um mapa ali, né? É projetado, querendo ou não. E a falta de acesso ao trem, a uma mobilidade, né? O direito a uma cidade e direito a circular pelos territórios, ele diz muito sobre como a sociedade é construída, né? Um modelo branco, europeu, capitalista, que exclui a gente, né? Porque a maior parte das pessoas que moram em Queimados, elas são negras, pobres, enfim. E são essas pessoas também que são excluídas, exato, né? E que acessam esses transportes. Da grande cidade. E que pegam esse transporte para trabalhar, né? Exato. Porque é isso, né? Tem esse acesso para sair da cidade, para voltar, mas não tem, talvez, para no final de semana aproveitar a cidade de um outro jeito, né? Então o racismo, ele de fato costura muito essa noção e essa vivência, né? Com o trem, com a mobilidade da cidade e com os acessos, né? Eu acredito que pensar uma cidade antirracista é também pensar um transporte e uma mobilidade que seja antirracista, né? Não tem como, é inconcebível pensar que o direito do trabalhador a lazer, a uma infraestrutura no transporte de qualidade está dissociado, né, de um plano de mobilidade, de um direito à cidade, de reivindicar isso enquanto, enfim, reivindicar a cidade, né? E a gente não precisa ir muito longe, é só a gente comparar, por exemplo, o trem com o metrô, assim, que o trem trafega muito mais pessoas, corta muito mais cidades e tem, sei lá, metade ou menos da metade do investimento que o metrô tem e é sucateado, e, enfim, por quê, assim? E que circula apenas numa região da cidade, né? Numa pequena região, Região por mais que ele venha, esta. porque por mais que venha até a Zona Norte, né? A gente sabe que também o horário é reduzido, a gente sabe também essa galera que pega o metrô voltando do trabalho,
certo horário também tem menos trem, enfim, né? E São como várias que é questões. difícil, né, tipo, essas linhas que são em áreas que não fazem parte do centro ali, como que é difícil expandir essas linhas, por exemplo, né? Quando é a linha, por exemplo, da Barra, assim, nasce, tá ali. Mas por quê? Quanto tempo, né, a gente fala, por exemplo, uma linha de metrô que liga na Baixada ou em outros lugares, não sai, assim, né? Não tem vontade de fazer acontecer. Não existe nenhum projeto, Não né? existe. Diz muito sobre também, tipo, como essas populações, elas são desumanizadas, né? É como se o negro estivesse na zona, e o negro periférico e o pobre estivesse na zona do não ser. Então, essas pessoas não existem, logo, elas não têm uma cidade, né? Elas não têm direito a lazer, elas não têm direito à cultura, elas não têm direito à saúde e à mobilidade, né? A transitar pelas cidades. E isso impacta muito a saúde mental, como as famílias são construídas e onde são, onde a moradia delas é posta. E aí isso é algo que me deixa muito indignada, assim. E é meio complicado, né? Porque a gente fica indignado e aí, assim, pesquisar sobre esse assunto nasceu muito dessa indignação também. Sim. Porque você quer achar alguém para responsabilizar ou para pelo menos falar, cara, como é que é? Quando que a gente vai ter um transporte de qualidade? Mas quem é essa pessoa, sabe? Quem é essa pessoa que a gente pode ir lá? Tipo, a Supervia não tem uma ouvidoria, por exemplo. Se tem, não funciona, sabe? Então, tipo assim, é um pouco desse sentimento também de, cara, como que a gente pode pressionar, por exemplo, o governo? Como que a gente pode, sei lá, ir no X da questão para ter um transporte para resolver, né? Para resolver essa questão. Exato. Pegando o gancho da ouvidoria, até uma ouvidoria de qualidade, assim, para ouvir os relatos das pessoas que sofrem acidentes nos trens, né? Porque essas pessoas existem. E onde elas estão, né? Algumas sofrem acidente, outras morrem, né? Então, essa ouvidoria, ela não existe, assim como ouvidorias para atender casos de assédio, né? Contra mulheres e, por exemplo, os vagões femininos, eles não são respeitados. Era uma coisa que a gente estava até conversando, que é sobre como aquilo só serve de maneira paliativa, sabe? É como se os vagões femininos existissem, mas eles não têm sinal, né, tipo, educativo. Não acontece de fato. Não acontece de fato, não é né? respeitado, né? Então, e aí justamente um paliativo. Você pega essas mulheres, né, você confina elas num vagão, né? Mas o problema não está ali. A gente precisa de políticas públicas também que deem conta, né? Porque isso é um problema social, né? Em grande escala. Isso não é um problema do transporte público, né? Isso é um problema geral. Então, né, a gente precisa de uma política pública que dê conta dessas questões e, enfim, que nos assegure dos nossos direitos. Porque quando uma mulher, né, é violada dentro do transporte público, é a humanidade dela que está sendo violada também, sabe? E Exato. Dentro do transporte público a gente vê não só mulheres, mas trabalhadores, estudantes, crianças que constantemente têm, né, suas humanidades assim, tiradas e questionadas, né? Violadas todos os dias, né? Todos os dias, e eu acho que é um pouco disso também. Há pouco tempo teve a CPI dos trens, né? E dali, né, nasceu um documento muito importante, né? Tiveram vários relatos, foi um momento de ouvidoria, né? Foi. Mas eu fico pensando, assim, se de fato a gente vai conseguir ver alguma coisa nascendo disso, assim. Porque tá ali, foi feito, beleza, a gente já entendeu que o transporte está ruim, a gente já entendeu que as pessoas não estão felizes com o serviço que está sendo oferecido, mas e agora? O que vem agora, sabe? Que vem, né? Mas aí, e aí eu acho que entra o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, por isso que ela é tão importante, né? Porque vocês, enfim, vivem um problema, que é um problema, né, que a Baixada vive, e aí vocês escolhem, né, trazer a pesquisa de vocês em torno desse tema, né, em torno desse racismo que atravessa essa população, em torno das discussões de gênero também, né, dessas mulheres que estão ali e o que elas enfrentam. Eu acho que essas pesquisas, elas são fundamentais, né, para que a gente consiga entender esses números e conseguir identificar as pontes mesmo, né, que vocês têm um coletivo, queria que vocês falassem também sobre isso, que eu acho que
abre para a gente possibilidade também, né, de outras pessoas que assistem aqui o programa conseguirem se identificar também com o que vocês vêm pensando e produzindo de pensamento na pesquisa. Nós fazemos parte, né, da Visão Co-op, que é um laboratório, enfim, de tecnologias e dados que nasce em Queimados, mas que, enfim, é da Baixada. E, assim, ele nasce justamente dessa vontade de querer garantir os nossos direitos, né? Foi na eleição de 2020, isso, eleição de 2020, pandemia no talo. A gente teve a eleição mais democrática de Queimados, né? Foram 10 candidatos ali se colocando para ser prefeito, enfim. E aí o que a gente faz? A gente reúne propostas, né? Primeiro a gente faz um diagnóstico. A gente faz um diagnóstico da cidade, tipo, falando sobre mobilidade, sobre outras questões, outros eixos, outras pastas também que nos atravessam. E a partir desse diagnóstico a gente faz propostas, entrega para esses candidatos e faz eles assinarem. Vocês estão aqui se propondo a ser prefeito dessa cidade? A gente tem esses problemas aqui, vocês têm certeza que vocês vão resolver isso? E beleza, a gente faz uma entrevista com eles também para mostrar para a população. E assim nasce a Visão, né, que na época era Visão 2030, porque nasce ali junto também com a Agenda Queimados 2030, que é uma agenda que foi construída também pela Visão, mas com outras organizações da sociedade civil de Queimados, né? E aí é justamente nesse sentido também, da gente se reunir enquanto sociedade civil e pautar as coisas que a gente acha importante para melhorar a cidade. Qual é a Queimados que a gente quer daqui a 10 anos, né? Que bom que vocês chegaram até aqui assistindo o programa Papo na Laje. Convido vocês para apontarem a câmera de vocês aqui para a tela, nosso QR Code, e seguir as nossas redes sociais. Bom, é isso. Ouvindo vocês, eu fico pensando... a gente está em ano de eleição, né? E, enfim, um ano extremamente complicado, que a gente sabe, né, tudo que a gente tem enfrentado como país. Se nós conseguíssemos, né, nessa visão mais macro, nos entendêssemos aqui no micro, né, que é isso, colocar as demandas nossas em pauta, conseguir chegar e cobrar desses caras de fato, né, o problema é esse aqui, como é que vocês vão agir? Talvez a gente teria, talvez não, certamente teríamos outra sociedade, né, uma sociedade mais humana, mais justa, né, que fosse, enfim, que lutasse de verdade contra o racismo, né, pela humanidade das pessoas, e é o que a gente vê que não acontece, né, mas que esse trabalho de vocês é fundamental. Você está no campo da filosofia, você está no jornalismo, né, e é bonito ver como vocês têm levado as pesquisas, né, para ampliar mesmo a agenda, ampliar esse pensamento, não pensando só no agora, né, mas pensando pensando daqui a 10 anos, o que vai acontecer nesse transporte, né. Com certeza os dados que a gente tinha de 10 anos atrás do trem, hoje já é outro, né, enfim, você que pesquisa, que lida um pouco mais com esses números, já sabe que é outra realidade e talvez até mais precária, mais caótica, né? Queria aproveitar esse momento para saber quanto tempo, em média, vocês têm feito de lá para cá, né? Porque eu acho que esse tempo também é o tempo da galera que vai trabalhar e que volta, sei lá, se é 1 hora, 2 horas. Cara, então... de 2 a 3 horas, né? Sim. De 2 a 3 horas de viagem, assim, que a gente pega... indo e depois de 2 a 3 horas para voltar, né? E assim, há pouco tempo atrás a Supervia tirou, né, o expresso, né, os trens expressos do ramal Santa Cruz. E aí agora Queimados, o ramal Japeri está também sofrendo mudanças, né? Estão encurtando o período desses trens expressos, né? Porque o trem expresso ajudava bastante, né, nessas viagens. Mas agora que não tem mais, aí com os atrasos e tudo mais, né? Às vezes para no meio da estação, fica lá um tempão, e aí... varia. Não, e o pior é quando, tipo, eu pego muito trem, né? Então, geralmente a galera que tava no expresso do ramal Santa Cruz fazia uma integração para chegar mais rápido à central, para chegar mais rápido na central. Então eles saíam de Deodoro e iam pegavam um trem de Japeri para ir até a Santa Cruz. Santa Cruz não, Central. E aí,
com os trens variando, essas pessoas chegam atrasadas do mesmo jeito. E aí eu fico pensando assim, esse tempo que essas pessoas estão levando de 3 a 4 horas para estar acessando o centro, ou enfim, regiões ao redor, elas poderiam estar em atividades de lazer, em esportes, enfim, cuidando da própria saúde e N outras coisas, né? E aí elas só estão estressadas num transporte que não tem uma infraestrutura de qualidade. É péssimo, assim. Sim. Você estava me falando antes, né, de uma situação que aconteceu com você num dia, né, comum, que infelizmente, né, é o que acontece com a maioria dessas pessoas que cruzam a cidade todos os dias, que é essa carga também estressante, né, porque é isso, essas 4 horas fazem muita diferença no dia a dia. E aí, pensando na pesquisa de vocês também, né, que aborda, por exemplo, a realidade de mulheres mães, né, que saem de suas casas às vezes 4 da manhã para estar na Zona Sul, trabalhando às vezes como doméstica na casa de alguém, depois voltando mais 4 horas, mais 2 horas, né, e soma essas 4 horas. Quanto tempo essas mulheres perdem também, quanto elas ficam expostas ali, né, a vulnerabilidades. Não, e tem essa questão também, né, porque aí a gente está contabilizando de 2 a 3 horas até a central. E tem muitas mulheres que trabalham, por exemplo, na Zona Sul. E aí você tem que pegar um outro transporte aí, bota para 4 horas, assim, para poder chegar no trabalho. Então é bastante tempo, assim, né? E aí, tipo, na pesquisa foram 4 mulheres entrevistadas, né? E aí essas 4 mulheres eram mães. Uma delas não pegava trem de jeito nenhum, então ela preferia, porque justamente por causa da questão do assédio e tal, ela pegou pavor de trem. E aí ela conta também, né, sobre formas, né, que ela encontrou de lidar com isso. Ela falava, não, toda vez que eu pego o trem, por exemplo, eu vou com uma agulha. Porque se eu sentir que um cara tá chegando perto de mim, ou que um cara tá querendo abusar de mim, eu dou a agulhada nele mesmo e tal. Então, são mulheres com diferentes histórias. Tinha a Dona Regina, né, que é uma mulher, foi muito importante, assim, eu fico até emocionada, mas ela foi uma mulher muito importante pra mim, pessoalmente, né. E aí eu convidei ela para poder dar o relato dela. Ela já era uma senhora de 72 anos, que pegava o trem, ela trabalhava, ela era uma idosa que cuidava de idosos, ela era uma cuidadora de idosos, e ela falava bastante sobre a questão também do assento, né, que é preferencial, mas que as pessoas, na hora que ela chegava, as pessoas fingiam que estavam dormindo, e aí tem toda essa questão. Ela era uma idosa, ela era uma mãe, que também cuidava da casa, que tinha que ir trabalhar, que voltava, que já ficava pensando, enfim, na janta do dia seguinte. Esse tempo que fica perdido, né? E essas crianças que ficam em casa, com quem ficam, né? Que educação que recebem. E geralmente essas crianças éramos nós, né, na infância, porque a gente aí mora em Queimados, né? E querendo ou não, a maior parte das empregadas domésticas, elas residem também em Queimados. Nós somos frutos disso também, né? Então diz muito sobre a ausência que a gente vive, de família mesmo, né? Existem relatos de crianças que precisam ser cuidadas por avós, e tem ausência de paterna e materna, por conta de uma rotina estressante de trabalho, né? E às vezes quando você tem o seu pai ali presente, né? Quando ele chega do trabalho, ele tá exausto por uma condição péssima, assim, tá totalmente estressado. E aí a gente fica pensando nas crianças, por exemplo, da Zona Sul, a maneira que elas lidam e se relacionam com os pais e a família é totalmente diferente das crianças da periferia. Então, como é que a gente pensa uma cidade, né, que seja, que olhe para essas crianças também, a forma que elas estão sendo tratadas e criadas, né? Uma das entrevistadas, que é a Paula também, e aí ela relata sobre a questão, ela tinha um filho que, enfim, ela não tinha com quem deixar, então a criança ficava sozinha, enfim, na casa de vizinhos, e aí ela ia trabalhar para poder cuidar dos filhos dos patrões, e aí no meio desse rolê todo, tipo, o filho dela começou a ter problemas, tipo, de briga, ficava muito largado, e aí ela conta que ela teve que largar o emprego dela porque ela começou a ficar, cara, eu tô aqui, qual é o sentido, assim, eu tô aqui cuidando dos filhos dos meus patrões, e cadê o meu filho, assim, sabe, tipo,
como que faz, assim? E ela conta que teve que largar, e aí a mãe dela, que também era uma mulher que trabalhava como doméstica, foi e assumiu para poder trabalhar, para poder trazer, né, dinheiro para casa, para ela cuidar do filho. Então tem essas questões também. Meu maior sonho é pensar uma mobilidade que seja, sobretudo, pense numa cidade que seja antirracista, acessível e que pense na resiliência climática, que olhe para o meio ambiente também. Cara, meu sonho é que a gente pense num transporte sustentável. Hoje a gente tem um sonho Hoje a gente tem um sonho que é empregado para as pessoas, que é o do carro popular, que é um sonho inalcançável, um sonho que não é acessível para todo mundo, nem todo mundo tem dinheiro para um carro popular, e isso é muito consequência de um transporte de má qualidade. Assim, se a gente tivesse um transporte que atendesse às nossas necessidades, um transporte que a gente pudesse ir confortável, voltar confortável, que passasse na frente da nossa casa, a gente não precisaria ficar pensando dessa forma individual, de ter um carro para poder, enfim, acessar um lugar que seja. Então, acho que o meu sonho é a gente pensar num transporte de qualidade, um transporte elétrico. É possível, a gente pode já debater sobre isso, porque acontece em outros lugares, porque não poderia acontecer aqui. Então, o meu sonho é que a gente possa acessar condições básicas de vida para todo mundo.